Capítulo 4. A cicatriz. Parte 1. O salão principal da livraria Somerset transformou-se instantaneamente, não em um campo de batalha tradicional, mas em um teatro de poder elemental bruto e desespero psíquico. O ar, já rarefeito e pesado pela pressão hidrostática da câmara submersa, agora fervia com a energia não natural e a fúria. Silas Theron estava envolto por uma aura de poder que era quase física, uma manifestação púrpura e instável de seu ódio e da invasão mental que acabara de sofrer. O fluxo do rito do Leviatã incompleto não apenas pulsava, ele batia como um coração gigantesco e maligno, exalando um odor metálico de ozônio e magia proibida. A cada pulso, as profundezas do oceano invisível acima pareciam querer esmagar a câmara. O tempo para o planejamento tinha se desintegrado no momento em que Elias invadiu a mente de Silas e despertou essa fúria primitiva. O plano de ação era agora uma sinfonia dissonante, uma dança frenética entre o ataque frontal, sacrificial e brutalmente honesto de Kael e o suporte tático, cerebral e sempre à espreita de Elias. Kael Thorne não hesitou. Sua mente de duelista profissional não permitia a pausa para o medo. Ele era a distração, o relâmpago no frasco. E ele abraçou esse papel com a ferocidade instintiva, a coragem desesperada e quase imprudente que definia a essência de um grifinório. Ignorando a dor aguda e penetrante que irradiava de suas costelas fraturadas, ignorando a ameaça iminente de drenagem mágica em um ambiente já sobrecarregado, ele lançou-se em uma enxurrada brutal, incessante e maldosamente precisa de feitiços. Seu único objetivo não era o confronto final, nem a derrota imediata de Silas, mas sim um desvio de força. Forçar o bruxo das trevas a desviar toda a sua concentração do delicado e crucial ritual, o controle da própria magia elemental, para uma defesa desgastante. Kael, movido pela adrenalina e pela pura força de vontade, irrompeu para a frente. Ele soltou um rugido rouco e abafado pela densidade do ar da câmara, uma nota de fúria misturada com dor. Maldição estilhaçadora! Transfiguração ofensiva! Ignis vitae! Sua varinha de freixo, um foco de sua vontade indomável, era agora um farol de luz e violência. Raios vermelhos, carmesim e roxos vibrantes, com estrias de verde venenoso, ricocheteavam pelas colossais prateleiras de pedra e as pilhas caóticas de livros antigos e encadernados em couro de kraken. Os feitiços buscavam o alvo com uma persistência implacável, cada um prometendo aniquilação. A varinha de Kael movia-se em arcos rápidos e complexos, lançando transfiguração ofensiva de uma forma que só um auror de elite poderia conjurar sob pressão. As cadeiras e mesas de pedra maciça e basalto que jaziam na câmara, relíquias da biblioteca, foram instantaneamente transformadas em projéteis afiados. Esses estilhaços pontiagudos de rocha negra voavam como flechas encantadas, girando e assistando, cada um com a massa e a velocidade para atravessar uma armadura de dragão. Ele estava transformando a própria câmara em arma. Silas Theron, entretanto, estava em seu elemento. Protegido pelo campo de força esverdeado e ondulante do rito do Leviatã incompleto, ele bloqueava os ataques com uma facilidade fria, quase tediosa. O campo de força, que pulsava com uma luz interna de jade, não apenas desviava a energia destrutiva dos feitiços de Kael. Ele absorvia e a radiava de volta em ondulações de poder amplificado. A defesa de Silas era o próprio parasita. Kael estava, ironicamente, alimentando a defesa de Silas e o próprio rito com sua força mágica vital. Cada feitiço potente era um tributo. Silas Theron moveu a mão, o artefato de madeira envelhecida brilhando em seu punho como um pedaço de osso polido. Sua voz, carregada por uma magia intrínseca, era clara e potente, cortando o ar opressor da câmara com desdém e superioridade fria. Sua magia é um banquete exuberante e bem-vindo para o rito grifinório. Você desperdiça sua vida não para me ganhar tempo, mas para engordar a besta. Você é um sacrifício, Kael Thorne, e um muito previsível. Ele permitiu que Kael desperdiçasse mais alguns segundos de sua vida mágica antes de agir.
A defesa de Silas, por imperativo tático, não poderia permanecer passiva por muito tempo. Ele precisava eliminar a irritante distração do ataque frontal para retomar a concentração total no rito. Silas Theron fechou os olhos por um breve e terrível instante. Ele canalizou a magia drenada da biblioteca, uma energia antiga, pura e opressiva que era o próprio sumário do saber proibido, diretamente para seu artefato. O artefato de madeira envelhecida brilhou com uma luz escura, uma antítese do fulgor da varinha de Kael, antes que Silas o brandisse. Ele lançou um contra-ataque maciço, que não era um feitiço nominalmente conhecido, mas uma onda de choque de energia mágica pura. A onda atingiu Kael Thorne em cheio, com a força de um trem descarrilhado, mas com a quietude de um vácuo. Não foi explosivo, como um reducto ou bombarda. Era uma força concussiva e implosiva que parecia apertar todos os seus órgãos internos, comprimindo a própria essência do seu ser. A dor nas costelas fraturadas explodiu em uma agonia insuportável, mas o pior era a sensação de que seu núcleo mágico, a fonte da sua própria vida, estava sendo sugado para fora dele. Kael Thorne soltou um grito rouco e estrangulado de dor e choque enquanto era arremessado violentamente. Ele voou como um boneco de pano, atingindo uma das estantes de pedra monolíticas com uma força brutal. O som do impacto foi um estrondo surdo e seco, imediatamente seguido pelo estalo seco e inconfundível de mais costelas se quebrando. A dor era uma cortina espessa de náusea e escuridão. Os livros, tesouros de milênios, caíram ao seu redor em uma chuva silenciosa e poeirenta, e ele ficou imóvel por um momento, ofegante. Ele estava paralisado pela dor e pelo choque da drenagem mágica. O poder bruto da biblioteca, concentrado pela vontade de Silas, havia quase o extinguido. Silas Theron, voltando a se concentrar no rito, respirou fundo, saboreando a quietude e a confiança da vitória sobre o detetive grifinório. Os olhos, agora mais brilhantes e vazios, focaram no artefato. O fluxo de energia do Leviatão para o objeto aumentou, e o som do rito, aquele pulsar metálico, ficou mais alto, mais ameaçador. Elias Vane, que estava na retaguarda, nas sombras táteis da câmara usando a distração sacrificial de Kael para se reposicionar taticamente, viu o ataque e o sacrifício de seu parceiro. Seu rosto, geralmente uma máscara de estoicismo analítico, revelou um relance fugaz de pânico frio. Ele ignorou a paralisia momentânea de Kael e o perigo iminente para si mesmo. Ele tinha a informação crucial. O preço por ela havia sido pago pelo seu amigo. Ele precisava usá-la agora. O som do rito e o gemido distante e rouco de dor de Kael preenchiam o ar opressor, mas a voz de Elias cortou o ruído com a precisão de um bisturi, amplificada por um feitiço de projeção sonoro focado e potente. Era a urgência desesperada que ele raramente se permitia mostrar. Kael, não o bruxo, o artefato, é o ponto de drenagem, o foco do feitiço. Destruí-lo fará com que o rito absorva a ele e não a você. A força se voltará contra o manipulador. A informação atingiu Kael, que lutava para se levantar entre os destroços dos livros caídos. A dor era uma névoa vermelha, mas as palavras de Elias eram um feixe de luz cirúrgica. Ele compreendeu. O cajado era um interruptor. Destruí-lo faria a magia elemental que Silas estava tentando comandar para si se voltar contra ele em uma catástrofe auto-infligida. A dor excruciante, o cheiro de ozônio e sangue, e a certeza do perigo que Silas representava, não apenas para ele, mas para o mundo, desencadearam a reação mais básica e traumatizada de Kael, o instinto de autodestruição em nome da proteção. O instinto de que o único caminho para a vitória era a aniquilação total, incluindo a si mesmo. Ele viu o artefato, viu o alvo. A precisão de Elias não era para ele. Ele só sabia usar a força final. Kael Thorne, ofegando e com a varinha trêmula na mão coberta de poeira e sangue, conseguiu ficar de joelhos. Ele lutou para se concentrar, apontando para o artefato de madeira envelhecida com uma absoluta, terminal determinação. Reducto.
Ele estava prestes a lançar um reducto de potência máxima, uma explosão que não apenas destruiria o artefato e, com sorte, feriria Silas, mas também poderia desintegrar os livros milenares ao redor, desestabilizar a câmara de ar submersa e, potencialmente, matá-lo na explosão iminente. O impulso autodestrutivo de Kael era uma manifestação visceral de seu trauma mais profundo. A crença arraigada de que o bem absoluto exige o sacrifício absoluto, mesmo que seja o próprio. Ele estava pronto para a aniquilação. Naquele momento crítico, com o poder concentrado na ponta da varinha de Kael prestes a se descontrolar, Elias agiu. Ele não tinha tempo para um diálogo, para uma explicação tática. A prioridade não era apenas a vida de Kael, era o conhecimento proibido contido nos tomos da biblioteca. Se a explosão liberasse ou destruísse esse conhecimento, as consequências para o mundo mágico poderiam ser terríveis e irreparáveis. Elias Vane, com uma velocidade surpreendente e a precisão fria de um atirador de elite, lançou um feitiço de contenção preciso e poderoso não em Silas, que estava ocupado, mas na varinha de Kael e em seu pulso. Imobilus. O feitiço congelou o movimento de Kael no último segundo, prendendo o reducto não lançado como um raio petrificado em sua varinha. A tentativa de Kael de usar a força máxima, o plano de aniquilação, foi frustrada pela cautela absoluta e a prioridade intelectual de Elias. Elias Vane, vendo a fúria e o questionamento cru e mudo nos olhos paralisados de Kael, compreendeu a explosão emocional por trás do ato de seu parceiro. Ele não repreendeu. Ele exclamou, com a voz carregada de autoridade fria e a urgência de uma mente tática. Não, não é assim, Kael. Você destrói os tomos, você inunda Veneza. Precisa ser cirúrgico, precisa ser exato. Confie na minha mente, Kael. Confie no meu conhecimento. Elias, o analítico, havia priorizado o conhecimento e a precisão tática sobre a ação impulsiva e o próprio sacrifício de seu parceiro. Com esse ato, ele mostrou a Kael que havia um caminho para a vitória que não exigia a aniquilação mútua, um caminho que salvava tanto a meta quanto o agente. Kael, imóvel e paralisado pelo feitiço de seu próprio parceiro, com o sangue escorrendo do canto da boca, só pôde ver Elias Vane avançar para o ataque final. Elias estava agora totalmente exposto, dependendo completamente da distração inicial, do sacrifício e da suspensão de movimento que Kael havia fornecido. O destino da batalha e o destino do conhecimento proibido estava nas mãos do homem que valorizava a precisão, acima da força bruta. Capítulo 4. A cicatriz. Parte 2. A imobilização da varinha de Kael pelo feitiço Imóbilus de Elias durou apenas uma fração de segundo, mas esse microsegundo foi o suficiente para desviar o destino do confronto. Paralisado, não pela magia, mas pela dor excruciante nas costelas e pela frustração em brasa de ter sido impedido de dar seu golpe final, seu sacrifício, Kael olhou fixamente para Elias, que já se movia. No olhar frio, mas desesperado e intensamente focado do Corvino, o grifinório teimoso e traumatizado leu a verdade que sua alma impulsiva precisava. O sacrifício era inútil. A precisão cirúrgica era a única saída para preservar o conhecimento e salvar a si mesmos. A mente de Elias gritava para ele. Sua força é bem-vinda, Kael, mas não seu martírio. No instante em que Elias liberou a contenção, uma descarga rápida para não dar tempo de Silas reagir, Kael não repetiu a tentativa do reducto. Ele absorveu a estratégia de Elias como uma esponja absorve a água. Ele desviou a fúria em curso de aniquilação para um canal estreito de foco. Em vez de atacar o artefato fisicamente com força bruta, ele atacou o controle mental precário de Silas. Com suas costelas latejando em uma dor lancinante que o fazia ofegar, e a magia quase esgotada pelo choque da drenagem, Kael usou o último resquício de sua força de vontade pura. Kael Thorne, com um esforço de concentração que o fez cambalear e forçou um suor frio a brotar em sua testa, canalizou a fúria residual em precisão dirigida. Sua varinha apontou como um dardo, mas desta vez não para o corpo ou para a explosão, mas para a cabeça de Silas, o nó central de sua concentração. Confundos!
O feitiço de confusão, embora não tivesse a potência de alto impacto que Kael normalmente usaria, foi perfeitamente direcionado e lançado no ápice da concentração de Silas no rito do Leviatã. O feitiço de confundos não causou dano físico, sua intenção era puramente desorganizadora. Ele atingiu Silas Theron como uma onda de choque mental, rompendo o elo etéreo e delicado de Silas com o rito do Leviatã. Silas Theron soltou um grito estrondoso, mais de choque do que de dor, um som rouco de completa desorientação que traiu sua arrogância anterior. Sua concentração, o pilar de sua ambição, quebrou-se como vidro temperado. A gigantesca esfera de água escura que pairava sobre a câmara, o ponto de convergência do poder elemental, vibrou descontroladamente, agitando-se como um animal furioso. O fluxo de energia do artefato de madeira envelhecida estacou com um siso seco. A fúria no rosto de Silas agora era medo primário. Ele havia perdido o controle do monstro que tentava domar. Este era o momento de Elias, a brecha. A distração tática criada pelo sacrifício de Kael, não o físico, mas o sacrifício da própria vontade impulsiva, havia aberto uma janela de oportunidade. Elias sabia que não tinha mais de 2 segundos antes que Silas, mesmo confuso, se recuperasse o suficiente, ou o rito do Leviatã voltasse a engolir a magia ao redor para se estabilizar. Elias Vane, com o rosto pálido pela tensão e o suor frio escorrendo pela têmpora, mal conseguindo respirar com a densidade mágica do ar, mirou o artefato de madeira envelhecida. Seus olhos amarelos eram lasers. Ele não podia se dar ao luxo de errar por 1 milímetro. Ele canalizou a magia complexa, arcana e perigosa que havia estudado a noite toda, uma fórmula de anulação que ele havia adaptado dos antigos grimórios de contenção da libraria. Conhecimento adquirido no último momento de desespero. Ele não atacaria o bruxo, mas a ferramenta. Implose o foco. O feitiço de implosão precisa não era um raio, era um pulso de energia azul gélida. Um ponto de luz que viajou pela câmara e atingiu o centro do artefato com força absoluta e foco total. Diferente do reducto, que rasga, este feitiço colapsa. O artefato de madeira, que parecia indestrutível, estremeceu, escureceu e então implodiu em si mesmo, desintegrando-se em pó fino e cinza que desapareceu no ar. O condutor de drenagem havia sido destruído de forma limpa. O resultado foi instantâneo e cataclísmico, mas contido. O rito do Leviatã, sem o condutor para ligá-lo à vontade de Silas, reverteu-se com fúria. A gigantesca quantidade de magia elemental que Silas havia drenado da biblioteca e estava tentando dominar virou-se contra o seu invocador com a vingança de uma força da natureza. Silas Theron soltou um grito final de terror puro, sua voz cortada pelo poder invertido. A magia da água, a força que ele buscava para remodelar o mundo, o envolveu em menos de meio segundo. A esfera de água escura desceu sobre ele com uma velocidade aterrorizante, encapsulando-o completamente. O poder elemental o aprisionou em um bloco sólido e perfeitamente transparente, mas absolutamente impenetrável. Seu corpo e sua expressão final de horror, de traição pelo poder, ficaram petrificados dentro de uma esfera perfeitamente redonda de água mágica, uma bolha de tempo congelado. Ele era agora parte da defesa da libraria Somersa, uma prisão eterna criada pelo próprio ritual que tentou usar. A libraria tremeu com a reação. Um estrondo ensurdecedor ressoou enquanto os feitiços de confinamento do local, esmagados pelo poder do Leviatã, se reafirmaram com a força de um terremoto. O poder opressor da magia não usada e descontrolada recuou para as profundezas da biblioteca buscando se reestabilizar. Os livros-chave roubados que pairavam nas proximidades caíram suavemente no chão de pedra ao lado da esfera de Silas. A vitória foi absoluta, mas amarga. A câmara, antes fervilhante de energia, agora estava pesada e quieta, exceto pela respiração ofegante dos 2 bruxos. Kael, ainda ofegante, sentindo a dor excruciante de cada costela quebrada, conseguiu se arrastar até os tomos caídos. Seu instinto de proteção, aquele que Elias havia redirecionado, o fez ignorar a dor para garantir que o conhecimento, a coisa pela qual haviam arriscado tudo, estivesse seguro. Elias, por sua vez, estava exausto, mal conseguindo ficar de pé.
O complexo feitiço de desconfinamento e a anulação exigiram mais de sua reserva mágica e mental do que qualquer duelo físico. A tarefa final era necessária: garantir que a livraria Somersa nunca mais fosse acessada. A falha de Silas não seria a oportunidade de outro. Elias e Kael, reunindo as últimas forças da sua magia e da sua vontade, trabalharam em conjunto. Elias, com um conhecimento técnico e a mente precisa, forneceu as runas e um encantamento base, um diagrama mental complexo. Kael, com sua força de vontade pura e sua reserva física drenada, forneceu a energia pura para sustentar o feitiço. Kael Torna e Elias Vane, em um uníssono fraco, mas determinado e tenso, conjuraram: a terna clausura, locus invisibilis, clausura eterna, local invisível. Um brilho prateado intenso e cintilante emanou de ambos os bruxos, envolvendo a câmara. O feitiço de selamento definitivo cobriu a livraria inteira, impregnando as paredes e os livros. A entrada pelo canal secreto se fechou e a água circundante voltou ao normal com um murmúrio, apagando qualquer vestígio de sua existência. A magia proibida estava novamente inacessível, enterrada nas profundezas da memória e do oceano. De volta à discreta pousada bruxa em Veneza, a dupla foi atendida por curandeiros discretos da AL. As ordens eram claras. O caso estava encerrado. Silas Theron seria catalogado como desaparecido, uma nota de rodapé misteriosa. O confinamento da livraria seria mantido em segredo absoluto, uma mentira necessária para a estabilidade do mundo mágico. Naquela noite, apesar de estar medicado com poções analgésicas e soníferas, Kael Thorne foi atormentado por um pesadelo vívido e angustiante. Não era a imagem de Silas petrificado, mas o fantasma de sua falha anterior, o trauma que o movia à impulsividade destrutiva. Ele se via novamente no telhado, sua varinha explodindo com o reducto quase lançado, a voz fria de Elias o impedindo. No sonho, ele não via a salvação, mas a perda de seu propósito. Ele acordou gritando, banhado em suor frio, a pele arrepiada, o trauma de sua falha passada e a dependência forçada de Elias para sobreviver, pairando como uma névoa. Elias Vane, sentado ao lado da lareira bruxa crepitante, usava uma pena autoescrevente para finalizar seu relatório codificado para AL. Ele escreveu os detalhes técnicos da implosão, as runas de selamento, a exaustur mágica. Depois, com um suspiro lento, ele abriu seu diário particular, um volume encadernado em couro sem título. Elias Vane, com a pena traçando letras miúdas, firmes e metódicas, registrou em um tom frio e analítico. A falha de Silas foi sua ambição crua, mas nossa vitória foi a coordenação forçada pelo desastre. O conhecimento sobre o rito do Leviatã era restrito a pouquíssimos. Dumbledore sabia deste perigo. O Leviatã foi contido. Kael, já de pé e vestindo seu couro de dragão, mesmo com o corpo dolorido, aproximou-se da mesa. Ele sabia que o descanso era temporário e luxuoso. Temos que voltar. Provavelmente ele já tem outro caso esperando, disse Kael, já imaginando com cansado as futuras missões ordenadas pelo mentor. A dupla marcada pela dor e pela exaustão deixou Veneza ao amanhecer. Eles haviam vencido, mas o preço da vitória havia cavado mais fundo em suas almas. A parceria, embora testada por impulsos e cautela, havia sido mais uma vez confirmada. O próximo caso contra as artes das trevas já os aguardava. Encerramento. O caso da Biblioteca Submersa foi uma jornada intensa que explorou não apenas os perigos da magia ancestral, mas também as complexidades da parceria e da confiança. Kael e Elias, com suas personalidades contrastantes, a impulsividade e a força contra a lógica e a pesquisa, foram forçadas a uma interdependência brutal. A vitória sobre Silas Theron não veio da superioridade individual,
mas da capacidade de unirem seus talentos e superarem suas falhas. Um lembrete de que a verdadeira força reside na colaboração e na compreensão mútua. O mundo mágico pode ter sido salvo de uma ameaça iminente, mas a alma dos detetives foi marcada, preparando-os para futuros desafios, onde a linha entre o bem e o mal, a manipulação e a salvação será ainda mais tênue. Eles seguem em frente, mais fortes, mas mais céticos, compreendendo que as maiores batalhas são travadas tanto dentro quanto fora de si.